Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Depois vamos pular para o versículo de número 11. Diz assim o texto: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Versículo de número 11 agora. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós vamos continuar nossa série, irmãos, é tudo sobre Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o Deus do pródigo. A utilização das parábolas bíblicas pelos pregadores cristãos tem sido realizado com grande frequência e empolgação. Porém, na mesma medida que elas são usadas, elas são mal interpretadas. Na mesma medida que se usa as parábolas, se inventa verdades
dentro das parábolas que não existem ali. Ao lado das passagens apocalípticas e das profecias, as parábolas são as passagens que são mais complicadas para a interpretação. Visto que interpretar uma parábola de Cristo, é interpretar a mente de Jesus. Nós precisamos estar atentos que não existem só parábolas no Novo Testamento. Nós temos parábolas em toda a Bíblia. Em Isaías nós temos parábolas. Em outros livros da Bíblia nós temos parábolas. Mas quando nós falamos das parábolas proferidas por Jesus, elas são mais difíceis de interpretar. Porque não é a mente de Paulo, não é a mente de um outro homem escritor, é a mente do Deus homem que nós estamos tentando entender. Outro fato importante e interessante é que parece que algumas parábolas Jesus deixou sem compreensão. Parece que propositalmente Jesus resolveu deixar algumas parábolas sem uma explicação. Talvez algumas das parábolas serviam apenas para os seus ouvintes iniciais. As parábolas usadas por Cristo são carregadas de elementos do cotidiano das pessoas. São coisas que as pessoas tinham ao seu alcance. Jesus falava, irmãos, em termos que as pessoas conseguiam compreender. O Evangelho não era comprometido por Jesus contextualizá-lo para os seus ouvintes. A verdade divina, a verdade de Deus, sempre continuou a ser verdade de Deus e nunca foi diluída por Cristo, porque ele contextualizava numa linguagem em que o povo pudesse compreender. Não é por falar muito difícil ou com palavras muito complicadas que você vai se tornar um bom evangelista. Bons evangelistas aprenderam a seguinte lição: precisamos comunicar o Evangelho às pessoas da maneira que elas compreendam. As parábolas de Jesus, embora usassem coisas da vida cotidiana das pessoas, embora ensinassem verdades práticas para a vida das pessoas, elas tinham um foco maior. O foco delas era o reino de Deus. Quando Jesus contava uma parábola, ele estava querendo preparar essas pessoas, ensinar essas pessoas que ouviam essas parábolas, para viverem de acordo com o reino dos céus. Nessa noite, eu quero lhe convidar para juntos analisarmos essa parábola contada por Jesus, para que a gente possa aprender como essa parábola se aplica em nossas vidas. Mas antes de a gente analisar propriamente essa parábola, é interessante que a maioria de nós, ao ler Lucas 15, considera que Lucas 15 tem 3 parábolas, que Jesus contou 3 parábolas. Mas se nós olharmos com cuidado Lucas 15, nós vamos perceber que Jesus contou uma única parábola com 3 figuras. Ele diz no versículo de número 3, então Jesus lhe contou esta parábola. Quantas parábolas Jesus contou? Uma única parábola. Versículo de número 8, ou qual é a mulher? Ele vai continuar a parábola que ele está contando, agora com uma segunda figura. Agora olha o versículo de número 11, Jesus continuou, em outras traduções vai dizer, e Jesus continuando a parábola que ele estava contando. É uma mesma parábola com 3 figuras.
nessa noite, nós vamos ficar focados na figura do filho que abandona a casa do seu pai. Também conhecido como filho pródigo. Pródigo significa aquele que gasta seu dinheiro dissolutamente, aquele que esbanja, aquele que gasta mais do que possui ou com aquilo que nem necessita. Nós, porém, não podemos estudar a figura do filho pródigo, a figura do filho que abandona o seu pai, separado de todo o resto do capítulo. Porque todo o capítulo 15 de Lucas forma uma unidade. Eles querem Jesus nesse capítulo quer apresentar a mesma verdade, embora a intensidade vai aumentando conforme ele vai colocando figuras novas dentro da parábola. Ele começa a contar a parábola e apresenta a figura da ovelha que se perde, 1,100. Alguns dizem que uma dracma ou essa moeda representava 10%. Mas quando chega na figura do filho, são 50%. Ele só tem 2 filhos. A intensidade vai aumentando, mas a verdade é a mesma. Deus se alegra com aquele que volta, Deus se alegra quando encontra o perdido, Deus veio salvar o perdido, e isso deve ser motivo de alegria. Esse é o foco. Quando nós vamos analisar uma parábola, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar os ouvintes iniciais. Quando nós olhamos do versículo 1 e 2, nós percebemos que Jesus está rodeado de publicanos, que eram coletores de impostos, judeus que prestavam serviço para o império, cobrando impostos dos seus irmãos, e na grande maioria das vezes, extorquindo seus irmãos. Há um segundo grupo de pessoas, que são os pecadores. Não se fala quais eram os pecados deles, mas é dito que eles eram pecadores. Mas há também fariseus e escribas, fariseus e mestres da lei. Esse grupo de pessoas está em volta de Jesus. Estando em volta de Jesus esse grupo de pessoas, os fariseus e mestres da lei criticam a Jesus, dizendo: esse homem come com pecadores, recebe pecadores, come com eles. Provavelmente, Jesus hoje seria criticado como foi nos tempos do Novo Testamento. Jesus, conhecendo esses homens, resolve contar a parábola. O foco é mostrar que, embora aquelas pessoas fossem pecadoras, e que ele sabia que elas eram pecadoras, e que elas possuíam pecados diferentes umas das outras, Deus estava pronto a recebê-las. É na figura do filho pródigo que nós alcançamos o ápice do ensino de Jesus. É na figura do filho que se vai, que Jesus chega no auge do seu ensino. É nela, irmãos, que é nessa figura do filho pródigo que nós encontramos os aspectos que envolvem toda a condição pecaminosa da humanidade. É na figura do filho pródigo que nós encontramos a ação de Deus na salvação desses homens. Na figura do filho pródigo, nosso coração é tocado. Pois se nós formos sinceros conosco mesmo, nós vamos nos reconhecer nesse rapaz. O filho pródigo denuncia aspectos
que são facilmente reconhecidos em toda a humanidade. Eu quero destacar separadamente 3 personagens dentro da figura da história do filho pródigo. Eu quero observar com vocês esses 3 personagens e aprender com eles, sobre eles e com eles. O primeiro personagem que eu quero destacar é o filho mais novo. E com o filho mais novo, nós podemos aprender algumas verdades. A primeira verdade que nós podemos aprender com o filho mais novo é que longe da presença de Deus, perdemos aquilo que é nosso por direito e não podemos reclamar. Longe da presença de Deus, perdemos aquilo que é nosso por direito e não podemos reclamar. Ao pedir sua parte na herança, o filho mais novo não recebeu tudo aquilo que ele deveria. A lei dizia que se a herança fosse dada antecipadamente, antes da morte do pai, o filho que pedia, que requeria isso, perdia aproximadamente 17% do total da sua parte. E mesmo depois que o pai morresse, ele não teria mais direito de receber mais nada da parte do pai. Se ele pedisse a herança do pai, se ele perdisse a parte da herança dele, e ele, depois, o pai ganhasse muito mais dinheiro, quando o pai morresse, ele não tinha mais direito a nada. Longe da presença do pai, esse filho perdeu o direito que era dele, legalmente falando. E ele não podia reclamar, porque a escolha foi dele, a decisão foi dele. Se de fato, irmãos, a nossa escolha pode produzir alguma coisa, a nossa escolha só produz para nós prejuízo. Eu vejo que muita gente reclama quando nós mostramos biblicamente que Deus controla as nossas vidas. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não quero ser marionete nas mãos de Deus. Pelo contrário, irmãos, nós deveríamos pedir: Senhor, que nós sejamos marionetes na tua mão, que o Senhor controle a nossa vida, porque quando nós fazemos as nossas escolhas, irmãos, as nossas escolhas sempre nos trazem prejuízo. Quando nós andamos pelos nossos próprios caminhos, sempre nós temos prejuízos. Aquele filho perdeu o que era de direito dele, porque ele foi para longe do seu pai. Quando nós estamos longe de Deus, irmãos, nós também sofremos a mesma consequência do filho pródigo. Nós aprendemos com o filho mais novo que longe do pai, nós nos afastamos dos bons costumes. É longe do pai e da mãe que os filhos aprendem as piores coisas. Com certeza, aquele pai havia ensinado ao seu filho sobre o mundo. Com certeza, o pai deveria ter ensinado, ou ensinou para aquele menino, o que era certo e o que era errado. Mas aquele filho se esqueceu. Ele entrou de cabeça naquilo que o mundo lhe ofereceu e esqueceu-se dos bons costumes. Quando nós estamos distantes de Deus, nós nos afastamos dos bons costumes também.
é um passo de cada vez, e quando nós menos percebemos, estamos distantes de Deus. Nós aprendemos com o filho mais novo que o preço tem que ser pago pelo filho quando ele está longe da casa do pai. O texto não nos diz que a fome alcançou a região onde o pai estava. O texto nos diz que o filho saiu da casa do pai, foi para uma terra distante, gastou todo o seu dinheiro, e quando o seu dinheiro acabou, a fome chegou. Em nenhum momento o texto diz que a fome chegou na casa do pai. Mas vamos supor que a fome tivesse chegado à casa do pai. A responsabilidade era de quem? Do pai. Quando nós somos filhos, irmãos, a gente não está nem aí. A gente não apaga a luz. A gente acende, irmão, se tiver 15 lâmpadas, nós acendemos 15 lâmpadas. Quando nós começamos a pagar a conta de luz, nós apagamos as 15 lâmpadas e acendemos uma vela, se duvidar. Quando nós estamos na casa do pai, a gente não está nem aí para fazer uma reserva. A gente recebe o nosso salário, porque o salário é meu, eu faço com o meu salário o que eu quero, e eu torro mesmo. Depois, quando a responsabilidade é nossa, a gente já fala, rapaz, vou esperar a promoção da Casa Pio, deixar baixar o preço. Porque a responsabilidade é de quem? É do pai. Nós pensamos o seguinte, meu pai que paga as contas, minha mãe que paga as contas. Se a fome tivesse chegado na casa do pai, a responsabilidade era do pai. Mas como o filho estava longe da casa do pai, ele teve que pagar a conta sozinho. Porque longe da presença de Deus e longe da casa do pai, o preço quem paga somos nós. Nós aprendemos com o filho mais novo que longe do pai as situações difíceis ficam ainda piores. Não significa que nós vamos ter comunhão com Deus e as dificuldades não vão vir. É mentira isso. Se você ouviu que você vai só ter vitória, só vitória, porque agora você é crente, mentira para você. Ter comunhão com Deus não significa ausência de lutas, não significa ausência de dificuldade, não significa que o aluguel não vai atrasar, não significa nada disso. Significa que nós teremos aflições, mas que Deus passará conosco todas essas aflições. A situação de crise não chegou na casa do pai. Mas se houvesse chegado, seria mais fácil suportar. Porque na casa do pai há estrutura para isso. Nós aprendemos ainda que longe do pai, o que nos resta é degradação. Você já parou para pensar que esse rapaz chegou no fundo do poço, e quando ele chegou no fundo do poço, ele descobriu que dava para ir mais fundo? Você já parou para pensar que esse filho da história era um judeu, que os judeus não comem carne de porco, mas ele foi cuidar de quem? Dos porcos.
Você parou para pensar que ele chegou a desejar. Embora o texto não tenha dito que ele comeu, ele desejou comer o que os porcos comiam. Você já parou para pensar na degradação humana onde esse rapaz chegou? Longe de Deus, irmãos, o que nos resta é a mesma degradação espiritual. Nós pecamos uma vez, nós pecamos 2 vezes, nós pecamos 3 vezes, e quando nós percebemos, irmãos, a nossa vida espiritual está como a vida de um porco. Então a gente vem no domingo no culto, se lava todinho, sai da igreja e volta para a mesma lama de que nós saímos. Mas há um segundo personagem. O segundo personagem é o filho mais velho. Com o filho mais velho, nós podemos aprender que ele não entendia o lugar dele. A frase que ele usa é: eu te servi como um dos seus empregados. Na NVI diz, como um dos seus escravos. Aquele irmão mais velho não sabia o lugar dele dentro da casa do pai. Pense, irmãos, em uma grande empresa. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que seu pai fosse dono da fábrica Fortaleza. Você trabalharia carregando fardo de trigo nas costas? Obviamente que não. Porque você é o filho do dono. Esse cidadão fazia justamente isso. Ele diz: olha, pai, eu te sirvo como um outro qualquer. Eu acho interessante que a resposta que o pai dá é tão simples, mas tão intensa, tão profunda. Ele diz no versículo 31, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, homem. Ou seja, se tu quisesse ter feito o churrasco, podia fazer. Era só fazer, estava ali, matava, fazia o churrasco. Mas você nunca fez. É como se o pai estivesse falando, você nunca quis usar o que era teu. Ele não entendia o lugar dele. E nós, irmãos, como filhos de Deus, muitas vezes não entendemos o nosso lugar no reino de Deus. Nós não entendemos essa relação maravilhosa de sermos adotados na família de Deus. E nós não conseguimos nos relacionar com Deus como um pai amoroso que nos adotou, que quis nos escolher para entrar na família dele. Então nós não conseguimos lidar com Deus. Nós lidamos com Deus como se Deus fosse um Deus pagão, carrasco e mau. Nós lidamos com Deus, irmãos, como se Deus fosse um grande carrasco. Então nós fazemos as coisas não porque nós amamos a Deus, nós não servimos a Ele porque nós queremos agradá-lo como um bom pai que Ele é. Nós servimos a Ele porque nós temos medo dEle. Tem gente que respeita mais o diabo do que Deus. E eu provo isso. Tem gente que dizima, não porque é grato a Deus, mas porque tem medo do devorador. E acha que o devorador é o diabo. Vou dizimar, né? Vai que. Esse homem não sabia o lugar dele na casa de Deus. Ele também não entendia a alegria e a reação do pai.
Talvez fosse porque ele mesmo não fosse pai. A gente só sabe o que é amor de pai e de mãe quando a gente é pai e mãe. Enquanto a gente não é pai e mãe, a gente não sabe o que é amor de pai e mãe. A gente imagina, a gente acha que sabe, mas no fundo a gente não sabe. Ele não entendia a alegria do pai. Para aquele pai, o filho estava morto. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não se tinha notícia. Quantas vezes aquele pai deve ter pensado: o que aconteceu com meu filho? Será que está vivo? Será que está morto? Será que comeu? Será que está dormindo bem? Quem serão as companhias dele? Quando ele vê o pai comemorando a volta do seu irmão mais novo, então ele se fecha no seu egoísmo, ele se fecha no seu egocentrismo, e não consegue entender a reação do pai e se alegrar com o pai. Às vezes acontece isso conosco, dentro da igreja. A gente não consegue se alegrar com o outro que consegue desenvolver algum talento, porque a gente acha que era a gente que tinha que fazer. Quando muitas vezes Deus tem coisas maiores, melhores. Quando Deus tem outras funções tão importantes quanto para nós. Nós nos portamos como irmão mais velho, muitas vezes, quando alguém vem para a igreja e se converte. E a gente fala assim: esse aí mesmo não. Nós, irmãos, não conseguimos nos alegrar, muitas vezes, quando Deus resolve matar um novilho gordo e abençoar o nosso irmão. A gente fica triste, porque não foi para nós a bênção. A gente fica com raiva de Deus, e a gente até diz: ô irmão, que bênção de Deus, mas por dentro a gente está falando: e parece que eu estou vendo, muitos de nós dobrando o joelho e falando assim: Senhor, Tu abençoou a fulana, aquela jararaca, e eu não. Nós nos portamos exatamente como o filho mais velho. Dentro da igreja, dentro da casa do pai, dele, sem aproveitar as bênçãos de Deus, e ainda invejando o que Deus dá para os outros. Mas há um terceiro personagem, que é o pai. E com o pai nós podemos aprender algumas lições. E a primeira dela é que Deus sabe quando nós vamos nos afastar dele. O pai, irmão, sabia que o filho ia embora. No momento que o filho chega e fala: pai, me dá parte da herança, aquele pai sabia exatamente que ele ia embora. Mas dias ou menos dias ele ia arrumar as trouxas dele e ia se mandar. Sabe por quê, irmãos, que o pai sabia disso? Porque nenhum filho, em sã consciência, pede a sua herança se não quer ir embora. Em outras palavras, sabe o que o filho mais novo estava dizendo? Pai, para mim tu morreu. Porque a gente só recebe a herança quando o pai morre. Ele está dizendo: pai, para mim você morreu. Deus, assim como o pai do filho pródigo, sabe quando nós vamos afastar dele. E muitas vezes, Deus permite que isso venha ocorrer. Deus permite, irmãos, para que a gente venha aprender com as frustrações da vida. Você sabe, irmãos, que nós precisamos aprender essa lição. Nós que somos pais,
Nós precisamos aprender essa lição com Deus. Muitas vezes a gente tem que deixar o nosso filho cair, a nossa filha cair, a gente tem que deixar, para que ele aprenda a levantar. Porque a vida, irmãos, na vida, não é o tanto que você consegue ficar em pé, é o tanto que você consegue cair, se levantar e continuar andando. Esse é o segredo da vida. Porque cair, tropeçar, nós vamos fazer isso muitas vezes na vida. Deus sabe que muitos de nós, irmãos, vai fracassar. E muitas vezes Deus permite esse fracasso. Deus permite o fracasso espiritual, o fracasso ministerial. Muitas vezes Deus permite errarmos com a nossa esposa, com o nosso esposo, com a nossa mãe, com o nosso pai, para que a gente venha aprender através desse fracasso. Deus, o Pai, sabia que o filho ia se afastar. Deus sabe quando nós vamos nos afastar dele. Mas também Deus tem certeza que nós vamos voltar e nos aceita como nós estamos. Quando eu leio essa passagem, eu lembro das fazendas no Mato Grosso do Sul. E tem uma música que vocês conhecem, chamada Menino da Porteira. Eu gosto daquela música. E quando eu leio essa passagem, eu acho que poderiam ter feito a música O Pai da Porteira. Tem um compositor evangélico chamado Stênio Março. E tem uma música dele chamada Fim de Tarde. Ou é Fim de Tarde no Portão, ou é Fim de Tarde o nome da música. E ele retrata essa ideia. Quando eu leio essa passagem, eu lembro lá do Mato Grosso do Sul. Porque na porteira, você consegue ver uma parte da estrada. Mas chega uma hora que você perde a visão. São longas as estradas. O texto diz que esse pai avista o seu filho. O que me faz entender é que o pai estava no portão esperando o filho. Ele não estava desorientado e viu o filho. Ele estava aguardando o filho. Ele tinha convicção que o filho ia vir. Ele tinha certeza que o filho ia voltar. Ele tinha essa convicção em sua mente. E ele esperava que o filho voltasse. O versículo 29 diz que estando ainda longe, seu pai o viu. O pai tinha certeza que o filho ia voltar. E perceba, irmãos, que o pai abraçou o filho como ele estava. Sujo. Maltrapilho. Mendigo. O pai o aceitou da maneira que ele estava. Nós muitas vezes pensamos assim: eu vou me limpar para me aproximar de Deus. Eu vou me santificar para me aproximar do Senhor. Quando nós temos que nos aproximar do Senhor para que Ele nos santifique. Nós temos que nos aproximar do Senhor para que Ele nos limpe. Nós invertemos as coisas. Sozinho, irmãos, nós não conseguiremos viver uma vida de santidade. Sozinhos, irmãos, nós não conseguiremos viver uma vida de retidão. Nós precisamos nos aproximar de Deus para que Deus implante isso no nosso coração e trabalhe em nossas vidas. O filho vem sujo. O filho vem maltrapilho. Então o pai o recebe, o abraça e o pai dá ordem. Deu roupas limpas para ele. A melhor roupa que tiver. Coloque um anel no dedo dele. Olha, dê um banho de loja nele.
Muitas vezes nós queremos uma igreja higiênica. Nós queremos uma igreja higiênica. De gente que chegue aqui sem nenhum problema. Como é bom, né? A igreja brasileira, irmãos, a verdade é essa. Não está pronta para o homossexual. Não está pronta para o maltrapilho. A igreja brasileira não está pronta, não. Eu fico imaginando se um homossexual, se um travesti entrasse aqui, qual seria a nossa reação? Eu fico tentando imaginar isso. Eu fico tentando imaginar qual seria a minha reação. Porque nós queremos uma igreja de gente que siga o padrãozinho. Eu fico imaginando um cara todo tatuado entrando aqui. Qual seria a nossa reação? Quando Deus recebe todo esse tipo de gente. A diferença é que Deus trabalha na vida deles para que eles se tornem a semelhança de Cristo, como tem trabalhado em nossas vidas, para que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Essa é a única diferença. A última lição que nós aprendemos com o Pai é que quando nós chegamos ao Pai, nós somos honrados por Ele. Esse pai não faz nenhuma acusação contra o filho. Ele não diz assim: olha, seu infeliz, tu me abandonou, tu gastou todo o dinheiro, agora você vai comer o pão que eu vou amassar. Olha, fulano, porque em 1915 tu fez isso, isso e isso. Eu não entendo gente que perdoa e que fica lembrando o outro constantemente do que ele fez. Eu não entendo isso. Eu te perdoo. Oh, que bom. Oh, dá um abraço. Nós somos crentes. Aí, na primeira briga, tu fez isso. Tu me magoou. Mas você não tinha me perdoado. O pai não aponta os erros dele. O pai não aponta os erros dele porque o filho sabia que ele tinha errado. Foi o filho que falou: rapaz, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque é melhor ser um servo do meu pai do que ficar passando fome aqui. Eu vou para a casa do meu pai. Os servos do meu pai estão comendo melhor que eu. E eu vou chegar lá e eu vou dizer: pai, olha, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, pai. Ele não chegou se justificando, não. Ele chegou dizendo o erro dele. Então o pai não precisava mais falar nada. O pai agora honra o filho. Sabe qual que é a maior honra, irmãos, que nós como cristãos podemos receber? É a honra de sermos chamados filhos de Deus. Nenhum ouro, nenhuma riqueza, nenhum status, nenhum poder terreno é maior e mais precioso. Não é maior honra do que sermos chamados de filhos de Deus, pertencentes à família do Altíssimo. Jesus, o Deus do pródigo, está pronto a buscar quem se perdeu por curiosidade, como a ovelha. A ovelha se perdeu porque era curiosa. E tem ovelha curiosa. Tem comida no aprisco, tem proteção, tem água, mas sempre acha que o campo do outro é mais verde.
Se você olhar para as igrejas que estão aqui em volta, todas elas são melhor que essa. Não vá para lá não. Só estrague aqui mesmo. Mas elas são melhores até você entrar lá. Quando eu ia na casa de uma irmã aqui da igreja, quando eu chegava lá era assim: pastor, o senhor quer café? O senhor quer água, pastor? Hoje, como eu sou de casa, eu que tenho que falar assim: irmã, me dá um café. E era uma xicrona de café, irmão, que me dava. Hoje em dia, quando eu falo, vamos dar um café, traz uma xicrinha. Que agora eu sou de casa. A ovelha é curiosa. Aí se perdeu. Aí vai o pastor lá. Mas há aqueles que foram perdidos. A dracma não tem sentimento. A dracma não escolhe. Ela não escolhe se perder. Alguém perde ela. Quantos de nós, irmãos, já ajudou outros a se perderem dentro da igreja? Quantas pessoas, irmãos, estão fora da igreja porque a igreja botou elas para fora? Quantos desigrejados são? Tem desigrejado, irmãos? Que é desigrejado porque nunca se converteu. Está achando uma desculpa para não se congregar. Morra. Mas tem gente, irmãos, que se converteu verdadeiramente e foi ofendido dentro da igreja. Foi maltratado, foi pisado e está fora. Aí esses, o Espírito Santo tem que incomodar a igreja para varrer, para acender a lâmpada e achar. Jesus também recebe esses. Mas há aqueles, irmãos, que deliberadamente quiseram se rebelar. Ninguém fez nada com eles. São os filhos pródigos. Eles decidem abandonar Deus. Eles decidem andar por conta própria. Para esses, nós precisamos lembrar que há lugar na casa do Pai para eles. Vamos orar ao Senhor.